Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul e eu aproveitei esse friozinho para fazer um projetinho que eu já tinha pedidos. Essa luvinha sem dedinho e eu usei o fio marfim, eu amei o resultado. Ficou linda, bem gostosa de usar, prática e rápida de fazer e muito funcional, porque os dedinhos ficam livres para a gente poder digitar, mexer no celular, escrever, mas não deixa de esquentar as mãos nesse frio. Para você acompanhar o passo a passo inteirinho desse projeto, é só continuar comigo nesse vídeo. Para fazer essa luva, eu vou utilizar o fio marfim da Círculo. O novelo tem 200 gramas e 400 metros. O tex é 500, ele é 71% acrílico, 18% poliamida e 11% poliéster. A agulha indicada pelo fabricante no tricô é de 5 a 7 milímetros. E a cor que eu estou utilizando é 9303. Eu vou fazer com a agulha circular 4,5 e vou utilizar um cabo de 80 centímetros. Vou utilizar tesoura, fita métrica, uma agulha de tapeçaria para esconder os fiozinhos, marcador de carreira e marcadores de ponto. Eu vou utilizar 5 marcadores de pontos. Antes de iniciar o projeto, eu vou mostrar como que eu fiz para descobrir com quantos pontos iniciar, para que você consiga reproduzir para o teu tamanho. Porque luva e meia é bem diferente de blusa, cardigan, calça, enfim. Então é muito particular. Inicialmente eu vou mostrar como que eu fiz para calcular com quantos pontos iniciar, para que você tenha a autonomia para fazer de qualquer tamanho. O meu tamanho é P e a minha mão é bem pequenininha, eu tenho um punho bem fininho. Eu vou mostrar como que eu fiz o meu cálculo com base nessas informações, você vai conseguir reproduzir para qualquer tamanho. Então eu comecei fazendo uma amostra de pontos. Eu coloquei na minha agulha 30 pontinhos e teci mais ou menos uns 10, 15 centímetros para conseguir extrair a informação que eu quero. Então, na minha amostra de pontos, usando a agulha 4,5 e o fio marfim, eu fiquei com 20 pontos em 10 centímetros. Eu medi o punho e no meu punho deu 15 centímetros. E medi a mão sem o polegar e deu 17 centímetros. É essas medidas que você vai precisar. O punho, no meu caso é 15 centímetros, e a mão, que é 17 centímetros. A minha amostra eu fiz no ponto meia, vai ser o ponto que vai sobressair. Com essas informações eu vou fazer o cálculo de pontos. Se o meu punho é 15 centímetros, e em 10 centímetros eu tenho 20 pontos, quantos pontos eu preciso para conseguir completar a circunferência do meu punho? E aqui eu vou fazer uma regra de 3 simples. 15 vezes 20, 300 dividido por 10, 30. Precisaria de 30 pontos para a circunferência do meu punho. Só que na mão eu tenho 17 centímetros. Vou fazer outra regra de 3. Então, 17 centímetros para a mão. Quantos pontos eu preciso para a circunferência da mão? 17 vezes 20. Dá 340 dividido por 10. 34 pontos. Como eu vou iniciar com uma barra 1 por 1, eu não vou utilizar essa quantidade de pontos para iniciar o projeto. Eu já vou para a quantidade de pontos da mão, porque a barra vai fazer o trabalho ficar mais justo, mais fininho. Então, essa medida eu já descarto. Eu precisaria de 34 pontos para a mão, mas eu vou fazer uma trança. E a trança, ela repuxa um pouquinho. Então, eu vou somar 2 pontinhos a mais. Vai dar 36 pontos. É com essa quantidade de pontos que eu vou iniciar o meu trabalho. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Essa medida do punho é só para respaldo mesmo. Você cuida para arredondar se o caso você não obter um número par. Arredonda sempre para um número par, ok?
Então, eu vou colocar os 36 pontos na minha agulha. Eu vou trabalhar com um laço mágico. Já escolhi um cabo maiorzinho, de 80 centímetros, para ter a mobilidade de trabalhar usando essa técnica. E estou trabalhando com fio marfim, e esse fio ele é bem mesclado. O começo do fio, ele é escurinho, é nesse marronzinho, mas eu optei por iniciar com o fio de fora, aí vai ficar esse clarinho. É um off-white quase branco. Então, eu vou colocar os 36 pontos na minha agulha. Coloquei os 36 pontos na minha agulha e agora eu vou dividir em duas partes. Vou deixar 18 em um lado do cabo e 18 no outro lado do cabo, porque eu vou utilizar a técnica do laço mágico. Então, eu vou contar os 18 pontinhos para poder dividir. Então, aqui é a metade do meu trabalho. Eu vou dividir passando o meu cabo aqui no meio. Só cuida para os pontos ficarem no mesmo sentido. Todos os pontinhos estão aqui, ó, na mesma direção. Parte de cima, parte de baixo, todos os pontinhos na mesma direção. Para não ficar torcido, porque se ficar torcido, depois é só desmanchando para consertar. Então, eu estou com o meu trabalho dividido em duas partes e eu vou tecer um lado de cada vez. A minha carreira, ela vai completar quando esse marcador aqui que eu vou colocar agora ficar soltinho. É uma volta completa. Você também pode se guiar por esse fiozinho. Então, agora eu vou tecer esse lado, vou virar, depois vou tecer o outro lado. Quando eu for tecer esse lado aqui, o meu marcador vai ficar no cabo. Aí, eu sei que eu estou na metade da carreira. Quando ele ficar soltinho, é porque eu terminei a carreira. Então, depois que eu dividi em duas partes, os meus pontos da agulha da esquerda, eles vão permanecer na agulha. Já a agulha da direita, eu vou puxar para deixar livre para receber os pontinhos que eu vou tricotar. E o fio do novelo, ele vem da agulha da direita. Vou começar a fazer a minha barra. Esse primeiro pontinho, eu tensiono ele bem para igualar essas extremidades. Só o primeiro pontinho eu deixo ele bem tensionado. Os outros eu faço normalmente. Então, vou fazer um pontinho em meia, um pontinho em tricô. Um ponto em meia, um ponto em tricô. Concluí um lado, agora eu vou virar meu trabalho e vou tecer os outros pontinhos. Estou na mesma carreira, eu tenho certeza, porque o marcador está preso aqui e o fiozinho inicial está do lado esquerdo. Para tecer o restante da carreira, eu vou passar todos os pontinhos para minha agulha da mão esquerda. E os pontos da mão direita eu deixo só no cabo. Deixo a agulha da direita livre para receber os pontos que eu vou tricotar. E esse primeiro ponto eu tensiono. Eu fiz o último ponto em tricô e esse primeiro pontinho desse lado em meia, porque eu vou continuar tecendo na barra. Então, um ponto em meia, um ponto em tricô. Meu último ponto em tricô. Terminei uma carreira, sei que eu terminei porque o marcador fica solto, ó. O marcador de pontos, ele fica solto. Comecei com meia e terminei o último pontinho em tricô. E agora eu vou para a próxima carreira. Já coloquei no meu marcador que é a segunda carreira. Bom você ter um marcador ou contar no palitinho para não se perder, para fazer as duas mãos iguais. Aqui eu vou colocar o marcador de novo e eu vou puxar a agulha da direita e deixar os pontinhos só no cabo. A barrinha eu vou fazer no ponto meia torcido. Ponto tricô eu vou fazer normal,
Mas o ponto meia, para destacar um pouquinho melhor o trabalho, eu vou fazer ele torcido. Que eu vou fazer um ponto meia. Eu pegaria ele pela frente do trabalho e faria assim. Mas como eu vou fazer ele torcido, eu vou pegar pela perninha de trás, ó. O ponto tricô eu vou fazer normal. O ponto meia não pego pela alcinha da frente, eu vou pegar pela alcinha de trás. Só o ponto meia. Tricô faço normal, ponto meia eu vou pegar pela alcinha de trás. Tricô faço normal, ponto meia pego pela alcinha de trás, que aqui seria pela alcinha da frente, que é o normal, mas vou pegar ele pela alcinha lá de trás, vai ficar torcido. Cheguei na metade da carreira, viro o meu trabalho, passo esses pontinhos que eu vou tecer para a agulha da esquerda. E deixo livre a agulha da direita, deixo os pontos que estavam na agulha da direita só para o cabo. Meu primeiro ponto meia torcido, tricô normal, meia torcido, tricô normal, meia torcido, o tricô normal. Terminei minha carreira. Sei porque o meu marcador está soltinho aqui, ó. Aí eu viro o meu trabalho e vou iniciar outra carreira. Então, eu vou tecer um lado, depois teço o outro lado da carreira. Ponto meia torcido, ponto tricô normal, ponto meia torcido. Último ponto, metade da carreira. Sei que é a metade da carreira porque o meu marcador tá preso aqui, ó. Viro o meu trabalho. Tiro os pontos da agulha da direita e deixo só no cabo. Agulha livre para tecer. Esse meu último ponto da metade da carreira foi em tricô. Esse ponto tem que ser em meia. Próximo em tricô, próximo em meia, aí eu faço meia torcido, próximo em tricô, próximo em meia, próximo em tricô, próximo em meia torcido. Terminei minha carreira. Tensionando esses pontinhos que ficam nas extremidades do trabalho, faz com que aqui fique igualzinho, não fique mais largo ou apertado. E eu vou fazer dessa forma na barrinha 1 por 1 com ponto meia torcido até completar 15 carreiras. Quando eu completar as minhas 15 carreiras, eu retorno para dar continuidade junto com vocês. Fiz 15 carreiras pro punho e para mim 15 carreiras é o suficiente, mas você vai experimentar a luvinha e vai fazer quantas carreiras você achar necessário. Aí você experimenta a luvinha e faz conforme você achar melhor. A partir de agora eu vou trabalhar somente no ponto meia, fazendo aumentos para criar o dedo polegar e fazendo ponto fantasia, que é a trança
no meio da mão. Agora eu vou marcar esses pontinhos da parte da frente para criar o dedo e a trancinha. Pro dedo, eu vou deixar 2 pontinhos aqui no final. Um antes de finalizar um lado da carreira, eu vou marcar aqui, e outro ponto depois que eu iniciar a carreira. Então, eu faço um ponto, já marco aqui. Então, eu vou colocar o marcador antes desse último ponto e o marcador depois desse primeiro ponto. Entre esses marcadores, eu vou criar os aumentos. Então, eu vou deixar 2 pontinhos marcados e vou criar os aumentos entre os marcadores. E aqui na frente do trabalho, eu vou criar a trancinha. E para criar a trancinha, eu dividi da seguinte forma. A minha trança, ela vai ter 10 pontos. 6 pontos em meia centrais, 2 pontos em tricô antes de iniciar a trança e 2 pontos depois, para ficar mais destacada essa trancinha. E essa quantidade de pontos que eu ocupei para fazer a trança, entre os pontos meia e os pontinhos em tricô, pode ser usada para qualquer tamanho. Então, você já separa da quantidade de pontos que você tem em uma das partes do teu trabalho, 10 pontinhos. E o que sobrar, você vai dividir por 2. Então, se você tiver mais pontos ou menos pontos, você pode fazer a trança com esses 10 pontos, que vai ficar bom. Eu já estou com a mão esquerda pronta. Agora, eu vou fazer a mão direita. Então, o que vai mudar da mão direita para a mão esquerda? Para a mão esquerda, eu iniciei fazendo os aumentos. Para a mão direita, eu vou terminar fazendo os aumentos. Só isso. Os pontinhos dos aumentos para a mão esquerda, eu coloquei aqui no início. Os pontinhos do aumento para a mão direita, eu vou colocar no final. Essa vai ser a diferença entre a mão esquerda da mão direita. No meu caso, que eu tenho 36 pontos na agulha, os 18 pontos de um lado, eu iniciei com um pontinho para o aumento, depois eu fiz 3 pontos em meia, depois eu fiz 10 pontinhos da trança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sobraram 4 pontos em meia. Aqui na parte de trás do trabalho, que seria a palma da mão, fiz todos os pontos em meia, deixando um antes do final marcado para o aumento. Já na mão direita, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos em meia, vou separar 10 pontos para o ponto fantasia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vão sobrar 3 pontos em meia e o pontinho para o aumento. Vou iniciar essa carreira junto com vocês e vocês vão entender melhor. Vou manter esse marcador que indica o início e o final da carreira, e esse marcador é de cor diferente para eu não confundir. Agora, todos os pontinhos vão ser em meia. Então, faço 1, 2, 3, 4 pontos. 4 pontos, e eu vou colocar um marcador que vai indicar o início da minha trança. Os próximos 2 pontos vão ser em tricô, que vão ser os pontos antes da trança. 6 pontos da trança eu vou fazer em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos depois da trança em tricô. 1, 2. Então, aqui está o espaço para minha trança. Eu já vou colocar um marcador. Nota que os marcadores da trança também são de cores diferentes para eu não me confundir. Agora, eu vou fazer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. E vou colocar um marcador de outra cor, porque depois desse marcador, eu vou fazer um aumento. Quando eu virar meu trabalho, depois desse pontinho, eu coloco um marcador. E depois desse ponto, antes do marcador, eu também faço um aumento. E os aumentos, eu vou fazer uma carreira sim e uma carreira não. Eu zerei meu contador de carreiras. Eu coloquei carreira 1. Eu tava contando as carreiras do punho. Como eu terminei as carreiras do punho, eu zerei e coloquei como carreira 1. Então, sempre nas carreiras ímpares, eu vou fazer aumento para criar o dedo polegar. Nas carreiras pares, eu não faço aumento. Então, já vou iniciar fazendo um aumento. Já vou puxar uma laçadinha antes desse ponto. Coloco para agulha. Fiz um aumento, faço meu pontinho. Vou virar
e trabalhar o outro lado, mas estou na mesma carreira, porque o final da carreira é só aqui. Agora, eu vou fazer mais um ponto, que são 2 pontos entre os marcadores de aumento. Vou fazer um aumento. Coloco o marcador e vou fazer até o final da carreira em meia, que esses pontos que sobraram são da palma da mão. Terminei a carreira, vou virar e começar outra carreira. Nessa próxima carreira, que é a carreira 2, não tem aumentos. Só tem que lembrar que aqui na frente eu vou fazer a trança. 2 pontinhos antes da trança eu já marquei aqui, que são em tricô, e 2 pontinhos no final também são em tricô. Por isso que é bom colocar o marcador, aí não tem como esquecer. Faço os pontinhos em meia até chegar no marcador. Esse marcador é o da trança. Os próximos 2 pontos são em tricô. Os próximos pontos são em meia, que são os 6 pontos da trança. E esses 2 pontinhos são em tricô. Aqui eu vou fazer em meia. Cheguei no primeiro marcador dos aumentos, mas nessa carreira eu não vou fazer aumento, então eu só vou fazer os 2 pontinhos. Tenho 2 pontinhos aqui no final. Viro o trabalho, estou na mesma carreira e tenho 2 pontinhos no começo, ó. E aqui é a palma da mão, então, vou fazer em meia. Agora, eu vou para a carreira 3, e na carreira 3, eu vou fazer aumento. Então, quando chegar nesses marcadores aqui, eu faço aumento. Essa é a frente do trabalho, onde vai ficar a trança. Então, os primeiros pontinhos antes da trança eu faço em meia. Cheguei no marcador da trança, 2 pontos em tricô. 6 pontos em meia, que são os pontos da trança. Dois pontos em tricô. Agora, eu vou fazer esses pontos em meia. Cheguei no marcador do aumento. Depois desse marcador, coloco uma laçada para agulha. E faço um aumento. Então, eu já tenho 3 pontos desse lado. Viro o meu trabalho. Aqui é a mesma carreira. Faço os 2 pontinhos. 1, 2. E antes de passar esse marcador, faço um aumento. Agora sim, posso passar o marcador. E os pontos restantes até o final da carreira são os pontos da palma da mão. Então, entre esses marcadores, os azuis,
Ó, já estou aumentando os pontos. Aqui eu já estou criando os pontos, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui eu já estou criando os pontos do dedo. Aí eu tenho 3 pontos e 3 pontos, 6. Cheguei no final da carreira, agora eu vou para a carreira 4. Na carreira 4 eu não faço aumentos. Então, vou fazer a carreira 4 sem aumentos e na 5 eu retorno, porque na 5 eu vou trançar o trabalho. Vou para a carreira 5 e nessa carreira eu vou trançar o trabalho e vou fazer os aumentos. Então, vou iniciar fazendo os pontinhos em meia até chegar no marcador da trança. Cheguei no marcador da trança. Próximos 2 pontos são em tricô. E agora, eu vou trançar. Eu tenho 6 pontos aqui. Vou tirar 3 para uma agulha auxiliar. Deixar na frente do trabalho. E vou fazer os próximos 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Retorno esses 3 pontinhos para a agulha. E eu faço esses pontos em meia. Antes do marcador final da trança, eu tenho 2 pontos para fazer em tricô. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar esses pontos até chegar no marcador dos aumentos. 1, 2, 3. Cheguei no primeiro marcador de aumento. Esse aumento é depois do marcador. Então, eu passo o marcador e coloco o pontinho e coloco uma laçada para agulha. Aqui eu vou fazer um aumento. E tenho mais 3 pontinhos para fazer antes de virar o trabalho. Ó, já está crescendo a quantidade de pontos depois desse marcador. Vou virar meu trabalho e agora vou trabalhar a mesma carreira, essa parte da palma da mão. Vou trabalhar os pontinhos até chegar no marcador do aumento. 1, 2, 3. Cheguei no marcador, antes de passar o marcador, eu coloco uma laçada para agulha e faço um aumento. Tá? Entre os marcadores de aumento, eu estou com 8 pontos. Agora, eu vou trabalhar o restante dos pontos em meia, que são os pontos da palma da mão. Concluí a minha carreira, viro o meu trabalho e eu vou começar a carreira 6. O próximo trançado dos pontos que eu vou fazer vai ser daqui a 10 carreiras. Vou fazer 10 carreiras, depois eu tranço de novo. E os aumentos eu vou continuar fazendo nas carreiras ímpares. Uma carreira eu faço aumento, uma eu não faço aumento. Vou fazer algumas carreiras dessa forma e quando eu tiver com um trabalho um pouquinho maior, eu retorno para mostrar para vocês. Está ficando desta forma. Já começou a aparecer o dedo, ó. Agora dá para ver melhor, ó. Os aumentos, eles vão ficar entre os marcadores. Eu comecei com 2 pontinhos, um em cada lado do laço mágico. Sempre que eu chegar nesse marcador, depois dele eu faço aumento, faço até o finalzinho, viro o trabalho na mesma carreira, faço os outros pontinhos e antes de chegar nesse marcador eu faço outro aumento. Uma carreira sim, uma não. E vai ficando bem retinho aqui, bem bonitinho. Agora, eu vou parar de fazer aumentos, fiquei com 16 pontos. Nesse projeto eu não vou passar sugestões de pontos, porque é bem relativo. O que você vai fazer é experimentando o teu projeto.
Eu não cheguei ainda na parte da separação, não vou separar o projeto, mas já vou parar de fazer aumento, porque se eu subir um pouquinho, eu já consigo juntar entre os marcadores, ó, já consigo juntar. Então, quando você conseguir juntar entre os marcadores, é sinal que você já pode parar de fazer aumentos. Eu fiquei com 16 pontinhos, só para vocês terem uma noção. Eu vou colocar no lugar certo, então ainda preciso fazer algumas carreiras até chegar aqui. Quando eu chegar no dedo que eu vou separar. Por enquanto, vou continuar fazendo a circunferência total. Agora eu vou para a carreira 14 e eu vou fazer até a carreira 20. Para o meu tamanho de mão, vou fazer até a carreira 20. Depois que eu vou deixar em espera o dedo polegar. Nesse formato é para mão direita. Na mão esquerda, eu fiz os aumentos no início da carreira. Começo a carreira aqui, ó. No início da carreira que eu fiz os aumentos. E na mão direita, eu inicio a carreira e faço os aumentos no final. Vou continuar fazendo dessa forma, só agora sem aumento, até a carreira 20. E aqui é só controlar vestindo a luvinha. Quando chegar aqui na parte do polegar, ó, nessa curvinha do polegar, aí você já pode separar e vai anotando para fazer as duas luvinhas iguais. Como eu já fiz uma, eu sei que é chegar até a carreira 20, eu posso separar. Então, vou fazer o meu. Quando chegar na carreira 20, eu retorno para separar o projeto, para deixar esse dedo em espera. Fiz as 20 carreiras e agora eu vou separar o dedo polegar. E para eu ter certeza que o tamanho está ok, eu vou experimentar a luvinha. Já atingi o vãozinho entre o polegar e os outros dedos. Eu vou deixar os pontos desse dedo em espera e vou tecer no circular os demais pontos. E eu vou colocar os pontinhos em espera num alfinete, numa joaninha, né? É assim que chama. Vou tecer até chegar nos marcadores de aumento, ainda no ponto meia. Esse marcador eu não preciso mais. E eu vou passar esses pontinhos para minha joaninha. Aqui, todo cuidado para não perder nenhum ponto. E para não ficar muito amontoado os pontinhos aqui nessa joaninha, eu vou colocar os pontos que estavam nessa outra agulha em uma outra joaninha. E agora, eu vou tecer até o final da carreira em ponto meia. Viro o meu trabalho e inicio carreira nova. Então, os meus pontinhos do polegar estão em espera aqui e eu vou tecer no circular apenas os pontos dos demais dedos. Agora, eu vou para a carreira número 1, porque eu vou voltar a fazer a barra aqui no finalzinho. E eu vou fazer 8 carreiras de barra. Eu experimentei 8 carreiras, foi o suficiente para chegar no comprimento que eu quero. Se você quiser que suba mais, que cubra mais os dedos, faz mais carreiras. Agora, eu já vou transformar esses pontos que estão em meia na barra. E eu vou fazer o meia torcido. Então, um ponto em meia, um ponto em tricô. Esse marcador eu já não preciso mais. Viro o trabalho e continuo na mesma carreira, porque só termino a carreira quando chegar naquele marcador.
Agora sim, terminei a carreira. Vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. E aqui eu já vou fazer o meia torcido, eu não pego pela frente do trabalho, pego pela perninha de trás. O tricô faço normal, o meia pego pela perninha de trás. O tricô eu vou fazer normal, o meia pela perninha de trás. Eu vou fazer assim por 8 carreiras e eu retorno para arrematar esses pontinhos e retomar o dedo polegar. Fiz as minhas 8 carreiras na barra e agora eu vou arrematar esses pontinhos. E para arrematar, eu vou arrematar do jeito que eu faço quase todos os meus trabalhos. Eu vou fazer o ponto, faço o próximo ponto, conforme é o trabalho. Se for em meio, eu faço em meio, se for em tricô, eu faço em tricô. E o anterior, eu passo por cima. Próximo ponto em tricô, faço ponto, passo o anterior por cima. Próximo em meia, faço ponto, passo o anterior por cima. Tricô, faço ponto e passo o anterior por cima. O único cuidado é fazer de forma bem levinha, para não ficar apertado aqui em cima. Concluí o arremate e eu vou mostrar como que eu faço o acabamento. Já vou cortar meu fio. Vou puxar esse fio. E vai ficar um degrauzinho. É normal no tricô circular. E para minimizar no acabamento, eu faço da seguinte forma. Com uma agulha de tapeçaria, eu vou passar nesse primeiro ponto feito, ó. Aqui tá o último ponto. Vou passar nas duas perninhas do primeiro ponto. Passo pela frente e puxo o fio lá atrás. Assim. E no último pontinho feito, naquele último pontinho da onde saiu o fio do novelo, eu vou passar pela frente em uma perninha apenas, na perninha lá de trás. Ó. E levo o fio lá atrás. Você vai ficar bem parelhinho. Ó, e fica imperceptível. O degrau, ele desaparece. Agora, eu vou retomar esses pontinhos. Eu vou passar com cuidado, ponto por ponto, para minha agulha. Retomei os pontos e eu já engatei o fio do novelo nesse último pontinho. E eu estou com 16 pontos na minha agulha, que é o suficiente para o tamanho do meu dedo. E eu vou fazer mais 9 carreiras. 3 carreiras no ponto meia e depois mais 6 carreiras na barrinha. E aqui você vai controlar de acordo com o tamanho do teu dedo, da tua mão. Você vai fazer conforme o teu gosto. O meu acho que ficou por aqui, mais ou menos. Que você tem que cuidar para fazer as duas mãos iguais. Então, você faz numa mão, anota a quantidade de carreiras para fazer igual na outra. E aqui eu vou levantar 2 pontinhos para minimizar esse buraquinho que vai ficar aqui no meio, ó. Se eu deixar sem levantar pontos, ele vai ficar um buraquinho. Você não precisa levantar esses pontinhos se você não quiser. Você pode depois passar uma costurinha pelo lado avesso. Dá certo também. Eu vou levantar 2 pontinhos porque aí eu nem preciso fazer essa costura. Então, levanto um. Levanto o outro pontinho. E coloco um marcador para indicar que é o início da minha carreira.
E nessa próxima carreira, eu vou diminuir esses 2 pontinhos que eu levantei. Vou fazer 2 pontos juntos antes do marcador e 2 pontos juntos depois do marcador. Vou fazer 2 pontinhos juntos para diminuir aquele aumento que eu fiz. Então, agora, quando chegar no final da carreira, eu vou fazer 2 pontinhos juntos também. Vou fazer mais uma carreira no ponto meia e depois vou fazer 6 carreirinhas como aqui no início, no ponto barra com ponto meia torcido. E vou arrematar da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Vou fazer o meu trabalho até o finalzinho e eu retorno para mostrar a luva prontinha para vocês. E a luvinha está prontinha e ficou assim. E eu amei o resultado, gostei muito de trabalhar com esse fio marfim. E essa ficou mais curtinha, mas pode fazer maior se quiser, tanto aqui na parte dos dedos quanto no punho. Essa é a mão direita, essa é a mão esquerda. Aqui em cima na mão esquerda, aqui em cima na mão direita. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que gostam de tricô. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para me acompanhar em todos os vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até esse momento, fiquem com Deus e até o próximo.